Vocês que já passaram por um psiquiatra, por favor, me respondam nos comentários as seguintes perguntas. O seu psiquiatra fez uma anamnese completa antes de fechar o diagnóstico? O seu psiquiatra quis saber quem é você, qual a sua história, com que você trabalha, quais são seus sonhos, como vai a sua vida amorosa, como estão as suas relações familiares? Ou ele simplesmente quis saber qual que é o seu sintoma? O seu psiquiatra discutiu com você quais as opções de tratamento possíveis ou simplesmente te deu uma receita e te mandou embora? Seu psiquiatra lhe esclareceu sobre os efeitos colaterais dos remédios, os efeitos possíveis e o risco de dependência de algumas classes de medicamentos? A depender das suas respostas para essas perguntas acima, você pode ter sido vítima de violência psiquiátrica. Eu conheço esse termo, violência psiquiátrica, em analogia com um fenômeno já conhecido, que é o fenômeno da violência obstétrica. Vejam só, na violência obstétrica, uma mulher em situação de vulnerabilidade se torna objeto nas mãos de médicos e enfermeiros, tendo seus desejos e necessidades subjugados pelo poder médico. Da mesma forma, na violência psiquiátrica, ocorre algo semelhante. Um paciente em situação de vulnerabilidade, muitas vezes em um estágio de total esvaziamento do seu desejo, se torna um objeto nas mãos do poder médico. Assim como na violência obstétrica, aqui estamos falando de uma relação de poder. Essa violência psiquiátrica, ela pode se expressar, como já descrito, de diversas formas. Na hipermedicalização, em diagnósticos precoces e apressados, na imposição de um determinado tratamento, na falta de diálogo com o paciente, com seus familiares. Então vejam só, a doença mental, a doença psíquica, ela quase sempre representa um momento de grande vulnerabilidade e instabilidade da pessoa, do paciente. No geral, quando uma pessoa vai procurar um psiquiatra, ela está em crise, muitas vezes com ideação suicida, muitas vezes em um estágio depressivo mais agudo, com o qual ela não consegue reagir. Então, muitas vezes, o que ela encontra? Ela encontra uma autoridade, uma figura de alguém que vai dizer: você tem isso, esse é o seu diagnóstico e esse vai ser o tratamento. Hoje em dia, é quase impossível ir a uma consulta com um psiquiatra e sair sem uma receita médica. Mas por quê? Isso já faz parte do fenômeno da violência psiquiátrica. Como já debati em outros espaços aqui, a medicalização, a questão do diagnóstico enquanto um estigma, mas agora, por que isso acontece? Por que a gente vivencia a experiência médica psiquiátrica dessa forma? Então, a primeira coisa é que existe um intenso lobby da indústria farmacêutica. Vocês já foram em consultório médico e já viram, aquela pessoa com aquela malinha carregando amostras grátis de medicamentos, e há algumas farmacêuticas que fazem uma espécie de programa de pontos, Então, quanto mais o médico prescreve uma determinada marca, mais ele ganha pontos que podem se converter em viagens e, enfim, premiações, Nos Estados Unidos, esse lobby da indústria farmacêutica é muito maior, na medida de que até na televisão você encontra propaganda de remédios, de psicotrópicos que prometem melhorar a sua vida, a sua libido, a qualidade do seu sono, enfim. Então, a segunda coisa que eu listei aqui é a lógica que vem se estabelecendo através dos planos de saúde, de precarização do trabalho médico. Então, vocês já devem ter reparado, a diferença entre pagar uma consulta com um psiquiatra na rede privada e numa consulta com um psiquiatra pelo plano de saúde. Então, nos planos de saúde, esses trabalhadores também têm que bater metas. Então, às vezes, uma consulta psiquiátrica
dura menos de 30 minutos, menos de 20 minutos, e é impossível estabelecer um diagnóstico em 20 minutos. Se você vai numa primeira consulta com um psiquiatra, em 20 minutos ele te dá um diagnóstico e te prescreve uma medicação, com certeza ele está violando, né, princípios da ética. Bom, a terceira coisa, né, como eu já citei, é a medicalização enquanto uma expressão da cultura, né? Então a gente vive uma cultura que rejeita o sofrimento psíquico, rejeita o luto, rejeita a ideia de vulnerabilidade, né? Uma cultura marcada pela necessidade de desempenho. Então há hoje uma grande busca por medicamentos para aumentar o desempenho, né? Concurseiros, estudantes, buscando drogas para melhorar o seu desempenho, né? Altos executivos. Então a gente vive numa cultura que realmente nega o sofrimento psíquico, nega a vulnerabilidade e que acredita que existe um remédio para todo e qualquer tipo de sofrimento. Uma quarta questão seria a individualização das questões de saúde mental. Então, quando uma pessoa adoece, por exemplo, um sujeito que trabalha numa empresa adoece, ele vai ao médico e isso é tratado como uma questão individual, como uma questão de fragilidade, como uma questão de falta de maturidade. Quase nunca um psiquiatra pensa a doença enquanto parte de um contexto social, a doença como um sintoma, né, de expressão de que algo no meio social está errado. Sobretudo quando a gente pensa a questão do trabalho, então quando o sujeito adoece no trabalho, são desconsideradas as questões coletivas e sociais e é apenas tomado como uma questão individual. E por último, né, a gente tem aqui a questão da formação médico-psiquiatra. A formação médica ainda é muito tradicional, né? A formação psiquiátrica ainda é muito descritiva, né? A gente tem o Dalgal Rondo, né, que é um grande teórico aí da psicopatologia, e ele diz o seguinte, né, que existe uma hegemonia do modelo psiquiátrico, né, do modelo psiquiátrico descritivo. Ele diz o seguinte, né, para a psiquiatria descritiva, interessa fundamentalmente a descrição das formas de alterações psíquicas, as estruturas do sintoma, aquilo que caracteriza e descreve a vivência patológica como sintoma mais ou menos típico. Então, veja, essa psiquiatria descritiva, ela se fixa ainda na questão do sintoma, na descrição do sintoma, da ideia de alteração psíquica, enquanto uma psiquiatria dinâmica, né, que inclusive tem uma relação com a psicanálise, ela se interessa pelos conteúdos da vivência, né, os movimentos internos dos afetos, os desejos, os temores do indivíduo, sua experiência particular, pessoal, singular, que não necessariamente é classificável em sintomas previamente descritos. Então vocês vejam a diferença. Existe uma abordagem na psiquiatria que se fixa na questão do sintoma, né? E uma outra abordagem que vai partir para a questão da vivência, né? Da experiência particular, do movimento interno dos afetos. Ainda não é o ideal, porque quase nunca considera o contexto sócio-histórico também como algo, como um componente do processo de adoecimento, mas ainda é muito avançado em relação a esse modelo tradicional. Então, é inconcebível pensar que alguns médicos psiquiatras estão fazendo diagnóstico dessa forma superficial, num tempo reduzido, sem pensar nas consequências que isso pode ter para o paciente, né, de que alguns medicamentos causam efeitos colaterais que muitas vezes podem ser piores até que o sintoma, né, e que, enfim, que alguns remédios causam dependência química, psicológica, né? Na psicologia, a gente trabalha com um diagnóstico, né, um psicodiagnóstico que acontece em várias etapas, né, que passa por uma anamnese completa, entrevistas preliminares, testes projetivos, psicométricos, né, pode durar 4, 8, 12 sessões, né, para que a gente tenha condição de criar uma hipótese diagnóstica. É assim que a gente trabalha, e aqui eu quero chamar a atenção também dos colegas, né, para terem muito cuidado no diagnóstico e na prescrição, porque muitas vezes vocês podem estar praticando violência psiquiátrica.